Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores, qualquer hora que você estiver assistindo agora essa entrevista sensacional que vamos fazer com Miguel Santana, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, também conhecida como a USP. Ele tem 142 publicações no seu nome e hoje vamos conversar sobre muitas dúvidas que todos temos sobre a qualidade da carne de animais hoje em dia, baseado na alimentação desses animais, hormônios que eles estão tomando, se estão vivendo em cativeiro ou não. O Miguel tem muita experiência com isso e por isso eu convidei hoje ele para conversar aqui. Professor, bem-vindo. Para quem não te conhece, você poderia se apresentar rapidamente? Bom dia a todos. Antônio, é uma honra estar aqui conversando com você e conversando aqui com o seu público, com a sua audiência. Meu nome é Miguel Santana, eu sou professor aqui da USP faz 5 anos, mas eu sou pesquisador aqui pela faculdade desde 2010. E eu venho trabalhando com a parte de produção de bovinos de corte, principalmente, desde então. Desde 2010 eu trabalho com toda a parte do ciclo produtivo de bovinos de corte. A gente fala da parte antes da porteira, tudo que envolve a criação dos animais e também um pouquinho depois da porteira, com qualidade de carne, entre outros. Então é uma honra aí poder conversar com vocês. Sensacional. E eu acho que essa sua experiência vai responder muitas perguntas que todos nós temos sobre alguns mitos que rolam, ou se eles forem verdade, né? A gente vai descobrir hoje. Então, para começar aqui e para descontrair, eu queria falar com você, Miguel, sobre um mito que rola aí, que começou a rolar desde 2010, eu acho, que é que as vacas estão acabando com a camada de ozônio da Terra. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí, ou se isso é só teoria da conspiração de algumas pessoas que estão tentando acabar com a pecuária aí. A gente tem essa questão da vilanização, da produção pecuária há algum tempo já, desde a época do aquecimento global, agora virou mudanças climáticas, então a gente tem realmente eles como sendo atacados como vilões. Mas depende muito, se a gente quiser saber quem está acabando ou não com a camada de ozônio, se a gente está falando do peido ou do arroto da vaca. Isso depende. Todo mundo vai falar, não, o peido da vaca que é o problema. Na verdade, nada é um problema, nem o peido, nem o arroto da vaca. A parte que a gente fala sobre a camada de ozônio e os gases do efeito estufa, nós temos três principais gases relacionados com a agricultura, que são esses gases de efeito estufa, que em teoria podem causar esse aquecimento da camada global que eles falam, realmente isso ainda não é comprovado. Mas nós temos aí o CO2, o metano e o óxido nitroso. Quando a gente fala em pecuária agora, falando das vacas, o principal dele é o metano. Então a gente vai escutar bastante coisa a respeito, não, a vaca emite muito metano, os animais estão emitindo muito metano. Esse metano, de onde é que ele provém? Ele vem da fermentação entérica, ou seja, dos processos digestivos que ocorrem no pré-estômago dos ruminantes. E aí esse metano, dependendo do que o animal come, ou até de algumas iniciativas de animais que são selecionados geneticamente para emitir mais ou menos metano, depende da quantidade que eles vão emitir desse metano. Só que o metano ele faz parte de um ciclo natural. Esse metano que é emitido pelas vacas, ele é um ciclo natural que acontece na natureza. Ou seja, o animal ele ingere o carbono ali a partir das pastagens, esse carbono entra no corpo do animal, ali no rumen, ele vai ser convertido então em metano pelas bactérias metanogênicas e o animal expele esse metano. Esse metano vai para a atmosfera, onde ele permanece assim por cerca de 10 anos no máximo, e aí ele é convertido em água e CO2, que são exatamente combustíveis para o crescimento das pastagens. Então é um ciclo, e o animal vai lá e ingere a pastagem, e aquele carbono ele fica ciclando, ou seja, o animal ingere, expele via metano, CO2 e a água, vem para a pastagem, cresce mais com CO2 e água, o animal ingere novamente. Então esse é um ciclo que está acontecendo há anos, né? É o ciclo Exatamente. regenerativo que chamamos, correto? Correto, exatamente. Então essa não é a preocupação. Mesmo se o metano fosse uma preocupação, o metano dos animais fosse uma preocupação, se a gente for pegar proporcionalmente esse metano que é emitido pelos animais, ele responde a mais ou menos 2% da emissão total de metano. Então é um número muito baixo. Se a gente pegar só 2% vem dos animais.
Por exemplo, combustíveis fósseis, que são utilizados em transportes, corresponde a 30% das emissões. Então é muito mais. Só que combustível fóssil não faz parte do ciclo, né? A gente extrai aquele carbono, que está lá fixado na Terra, por exemplo, e emite. Então você não tem um ciclo. Os animais já têm um ciclo. Os animais estão pegando esse metano, né? Mas esse metano volta para a pastagem e aí circula. Agora, as emissões que a gente fala de combustíveis fósseis, não, né? São emissões diretas, né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente vai falar em emissões, a gente não fala a respeito do sequestro de carbono, tá? Ou seja, quando a gente vai produzir uma carne, tem vários processos ali nessa produção de carne, como, por exemplo, as plantas pegam esse carbono, que a gente chama de sequestro de carbono. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o animal está emitindo, mas também ele está sequestrando carbono. Então é um balanço. E quando a gente vai contar emissões da pecuária, a gente está contando somente emissões. Inclusive para crédito de carbono, tudo isso, a gente tem contado só emissões, ignorando o sequestro. Então não faz sentido a gente pensar... Isso não faz sentido. Não faz sentido. Tipo assim, eu somente estou gastando. O que eu recebo não conta. Então é uma coisa meio injusta, sabe? Esse que é o problema aí das questões das emissões, né? E a camada de ozônio, entre outros. Então a pecuária realmente, apesar dessa vilanização, né, de falar que a vaca é culpada, ela contribui muito pouco, e o que ela contribui é um ciclo natural de produção, né, na qual o animal realmente ele tem, né, ele emite, mas também esse carbono volta para o ciclo, né, onde a gente tem essa ciclicidade do carbono e o principal, gerando um produto. Porque o transporte, tudo bem, você gera um deslocamento, certo? Mas aqui não, aqui a gente está gerando produto. O que quer dizer? A gente está usando um carbono atmosférico para crescimento de pasto, e o animal está transformando isso no produto mais nobre que existe, que é a carne, além de muitos outros, né? A gente não produz, a partir de um bovino, a gente produz só carne, a gente produz mais milhares de coisas. Mas vamos falar aqui só da carne. E emitindo, né, o metano. E a gente foca onde? Na emissão do metano. A gente ignora que a gente está alimentando o mundo, alimentando a população, e ignora que isso faz parte de um ciclo natural. Alimentando a população com o melhor alimento possível, né? O alimento mais denso em nutrientes possível. Exatamente. É uma coisa que, quando você para pensar, é um ciclo que vem acontecendo há milhares e milhares de anos, não é, professor? E milhões de anos. Pensar, exato. E pensar que está começando a só atrapalhar o meio ambiente agora, sendo que estava ok antes, não faz sentido nenhum. Deixa eu clarificar uma coisa para vocês. As pessoas que falam isso não é teoria da conspiração. Eles têm outras empresas que se beneficiam com a pecuária abaixando de tamanho, né? Por exemplo, tem um bilionário aí que fala muito mal da carne, da pecuária, etc. Que tem uma empresa de carne criada a laboratório, que é muito mais barato, e que se a população parar de comer carne e começar a comer a carne criada em laboratório dele, ouvir essa balela, ele vai ficar mais rico ainda e vai fazer com que a população fique mais doente, porque a carne criada em laboratório não vai ter as mesmas propriedades da carne normal, e ele vai conseguir basicamente estar no topo do mundo. Entendeu? Não é teoria da conspiração, isso é verdade pura. É só pesquisar um bilionário que tem empresa de carne criada em laboratório. Vocês vão conseguir ver facilmente. Mas que bom que a gente já tirou isso out of the way, professor. Não faz sentido nenhum ficar pensando que vacas, que a pecuária, que um processo que acontece há milhões de anos está causando esse problema na camada de ozônio aqui. A mesma coisa que eu falo, né, sobre doença cardíaca, etc. Comer muita carne e causar doença cardíaca não faz sentido nenhum, porque senão a nossa população já estaria extinta. É um pensamento simples, né? Agora, professor, que já descontraímos, eu quero começar também com uma pergunta bem simples, porque eu quero começar com as perguntas simples e fazer com que essas perguntas sejam a base para as próximas perguntas mais complexas, dizendo assim.
queria falar sobre alimentação, né? Alimentação ideal para as vacas e para os bois e qual a alimentação, né, dos bois que chega na maioria dos brasileiros hoje em dia. Fazer essa diferença aí na sua experiência. Perfeito, Antônio. Só um pitacozinho aqui. Esse mesmo bilionário que a gente conhece aí, um bilionário da tecnologia, ele tem fazenda de gado também, tá? Ele tem enormes fazendas de gado também. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas a gente sabe que tem. Tá? Então, é mais ou menos assim, para vocês eu quero uma coisa, mas para minha família eu quero outra, sabe? Então isso acontece bastante. Sobre a alimentação, Antônio, do gado é o seguinte, o ideal da alimentação é buscar que o animal tenha o melhor desempenho possível, né? Ou seja, que o animal tenha um bom desenvolvimento corporal, né? Uma boa deposição de gordura, essa seria a alimentação ideal. Isso, claro que depende, obviamente, da fase que o animal está, no tipo de animal, né? Se você vai alimentar uma vaca, ou um bezerro, ou um boi gordo, depende. Então a alimentação vai de acordo com as exigências nutricionais. É muito parecido com a gente, né? Se for pegar, por exemplo, a minha exigência nutricional, possivelmente ela vai ser diferente, por exemplo, da minha esposa ou do meu filho pequeno. Né? Por conta do meu tamanho, por eu ser homem, minha esposa mulher. Então, isso varia de acordo de animal para animal. Então, a gente busca conhecer essas exigências e atender essas exigências. Buscando também aquele ganho que a gente deseja, né? Aquela performance do animal que a gente deseja. Tá? E também essa questão da alimentação ideal, assim, depende também da disponibilidade de ingredientes. Tá? Então, quando a gente vai alimentar um animal, a gente tem aí animais baseados em pasto, onde a gente fornece alguns suplementos. Né? Esses suplementos geralmente tem uma mistura mineral ali, alguns podem conter aí um alimento proteico e um alimento energético. Ou então, se a gente estiver falando de animais confinados, aí a dieta é um pouquinho diferente. A gente vai ter um tipo de alimento mais denso energeticamente, né? Porque a gente quer que o animal cresça mais. Então, depende muito dessas exigências nutricionais. Isso varia de acordo com raça, idade, peso, tipo de animal, né? Se é um bezerro, se é uma vaca, se é um boi. Né? Mas aqui no Brasil, a carne consumida aqui pelo brasileiro, ela é geralmente de animal vindo do pasto. Tá? 80% da nossa carne são de animais que ficaram 100% do tempo no pasto. Tá? Os outros 20% são animais que ficaram cerca de 90% a 95% da sua vida no pasto e só 5%, os 5 últimos por cento, terminados em confinamento. Tá? Então, cerca de 20% da carne que vem aqui para o brasileiro somente são chamados de animais confinados, mas como a gente fala animal confinado, a gente não quer dizer que o animal nasceu e já entrou num confinamento. Tá? O animal não, ele é criado, recriado em pastagem, e aí lá no finalzinho da sua vida, né, cerca de 2 anos mais ou menos, esse animal é colocado num confinamento onde ele permanece aí por 60, 90 dias, 100 dias. Para ele ganhar mais peso, né? Para ele crescer mais rápido, é isso? Principalmente para ele engordar, para a gordura. Né? Porque a gordura ela é fundamental em processos produtivos, não somente questão da carne, da qualidade da carne, como a sensação de suculência, tem outros vários critérios de qualidade de carne na qual a gordura é importante, mas também a gordura é fundamental no processamento da carne. O que eu quero dizer no processamento? Quando o animal é abatido, pensa no animal que ainda aquele animal abatido ainda ele tem músculo. Tá? Aquilo ali é um músculo. Tem o processo de transformação de músculo em carne. Esse processo dura aí 24 horas ou 48 horas, depende do processamento, mas geralmente 24 horas você já tem o rigor mortis, onde a gente converte o músculo em carne. Tá? Isso acontece principalmente quando esgota o glicogênio muscular, né? E aí o animal, as fibras param de contrair, né? E aí fica duro. Duro no sentido assim, não contrai mais. E aí você transformou o músculo em carne. O que acontece? Esse processo acontece numa câmara fria. Então, se você não tiver a gordura que protege essa carcaça, o que acontece quando você coloca um bife na geladeira? Entendi. Vai Ele ficar endurece, mais preto, escurece. exatamente. Exato. Isso, exatamente. Então, essa gordura é necessária para proteger aquela carne nesse processo de transformação do músculo em carne. É o cold shortening, que a gente chama, né? O encurtamento pelo frio. Por isso que esses animais podem ficar, né, esse tempo em confinamento para realmente ganhar gordura. Tá? Fora que a gordura é um elemento muito importante e nutricional. Né?
Então, a carne que o brasileiro ingere é basicamente animal que passa 100% do tempo no pasto, ou se ele for ingerir uma carne de animal de confinamento, o animal que passa aí 5% da sua vida somente no confinamento. Entendi. A minha pergunta que eu podia especificar melhor era nessa alimentação aí baseada em grãos versus baseada no pasto mesmo, né? Na grama que as vacas comem. Então, a maioria come grama, né? Ou com alguns suplementos que você falou, Sim. né? Dependendo da idade, tem algumas variáveis aí que tem que ser botadas no papel. E alguns no final da vida, você falou 20% deles, né? Nos finais 5% da vida, eles vão criar grão, vão ser alimentados grãos para eles ficarem mais gordos, para eles terem mais gordura, para ajudar no processo e para criar também essa camada de gordura que dá mais suculência na carne, correto? Correto, correto. Não, Perfeito. e também eles não, assim, existem alguns animais em confinamento que são criados somente com grãos. Mas ainda assim, a dieta de confinamento geralmente ela é baseada em 30% de alimento volumoso, ou seja, é um pasto conservado que você fornece para o animal junto. Então ele também continua comendo pasto em sua maioria. E 70% um alimento mais, né, que envolve grãos aí e outros elementos, né? Isso aí no Brasil, qual você diria que é a porcentagem, assim, se você souber, dos animais que são criados em confinamento a maioria do tempo? Que, querendo ou não, a gente sabe que não é ideal para o animal, né? Mas acontece. E essa porcentagem que acontece, você sabe? Aqui no Brasil é menos de 1%, bem menos de 1%. É Aqui quase nos Estados nada. Unidos é muito, velho. Aqui nos Estados Unidos é muito, professor. É, Muito. é que assim, aqui no Brasil a gente tem aí algumas raças especializadas em deposição de gordura, como o Wagyu, por exemplo, né, que você quer Que realmente precisa. o animal. O animal precisa ficar bastante tempo no confinamento, mas ainda assim ele vai ficar aí 1 ano no confinamento, às vezes 2 anos, tá? Mas esse animal ainda assim ele passa um período na pastagem, tá? Principalmente quando ele está com a mãe ainda, ele continua um tempo na pastagem. Nos Estados Unidos você tem um problema sério aí, Antônio, em alguns lugares. Por que esses animais ficam confinados mais tempo? Tá? Você tem um ciclo de produção mais curto, os animais são abatidos mais cedo, e você tem questões climáticas na qual os animais têm que ficar fechados. Você tem lugares aí onde produz bastante gado, né, principalmente a parte de terminação de gado, onde passa aí 3 meses com neve. Então o animal não tem o que ingerir no ambiente natural. Então você tem que fechar o animal para fornecer essa alimentação para ele. Então é por isso que os animais costumam passar mais tempo aí nos Estados Unidos, animais confinados. Mas ainda assim, parte da vida deles eles vão passar em pastagem. Mesmo nos estados mais frios, né, Montana, North Dakota, aqueles estados mais ao norte, onde você produz bastante gado também, você tem uma parte desses animais em pastagem. Interessante isso aí que você falou, porque eu não pensava muito nisso, então é bem interessante. Aqui nos Estados Unidos, eu fico mais ligado nisso porque virou marketing, né? Virou marketing para carne. Por exemplo, quando o animal só comeu grão a vida toda, ou a maioria grão, não tem nada na embalagem. Tipo, é choice ou é prime, aqui nos Estados Unidos. Aí, se o animal comeu carne, mas foi finalizado no grão, é chamado grass-fed. Ok. Aí só é grass-fed. Aí surgiu uma nova interação desse marketing para quando o animal foi sempre criado no pasto e finalizado no pasto, que é grass-fed, grass-finished, que é tipo a melhor qualidade possível da carne que você pode, é a mais cara. Isso me traz para a minha próxima pergunta, professor. A qualidade da alimentação dos animais muda a qualidade nutricional da carne para o ser humano? A resposta que eu vou dar aqui talvez não seja que todo mundo estava esperando, mas a gente não tem ainda evidências científicas mostrando que realmente há uma diferença em termos de qualidade, falando em nutrição humana, da carne produzida grass-fed ou 100% grass-fed comparado com a carne de animal de feedlot, né? Os animais de confinamento. Isso é para vaca que você está falando, né? Isso. Ou Não para tem. frango, para porco também? Não, para ruminantes, geralmente. Para animais, para ovinos, caprinos e bovinos. Tá? Realmente não tem essa diferença. Tá? Em termos de nutrição mesmo. Tá? Tem alguns elementos que são importantes a gente
a gente falar, né, que o pessoal fala muito a respeito da carne vindo de animal de pasto, por ser melhor na questão da relação ômega 6 e ômega 3. Tá? Então, isso é falado que realmente essa proporção ômega 6 e ômega 3 da carne de animais que passaram parte da vida confinado, ela é maior. E aí a OMS tem uma direção na qual você tem que manter os alimentos com uma menor relação. Mas então a carne de pasto tem uma menor relação de ômega 6 e ômega 3. Mas se a gente pegar no absoluto, ou seja, a quantidade de ômega 6 e ômega 3 que a gente está ingerindo a partir da carne, seja a carne do animal que passou a vida inteira no pasto ou o animal que passou a parte da vida no confinamento, no absoluto é muito pouco. Então isso aí não causa nenhum mal para a saúde. Tá? Então se você ingerir a carne vermelha sempre de animal confinado, você não vai ter nenhum problema de saúde. Tá? Então não tem ainda nenhum tipo de evidência. Então o que eu falei aqui para você é por que tem esse marketing melhor do animal provindo de pasto. Tá? É por conta dessa relação ômega 3 e ômega 6 e também pode ter um certo apelo ambiental. Tá? Também pode ser um marketing ambiental no sentido de o animal criado no seu ambiente mais natural, um animal que vai ter um bem-estar um pouquinho melhor. Tá? Claro que o animal em confinamento também tem bom bem-estar, né? Então isso não teria problemas. Mas você pode falar, não, aí o animal que come pasto, realmente ele está aproveitando ingredientes mais pobres, como o pasto, né? Pobres no sentido de não é utilizado por mais ninguém, né? Então, os bovinos são capazes de pegar novamente uma coisa pobre, né, como um pasto, que ninguém vai comer nem nada, e transformar num produto mais rico possível, que é a carne. Tá? Agora, quando a gente fala em animais que estão confinados, pode ser que eles utilizem alimentos que possam ser utilizados por humanos ou por outras espécies animais, como o milho, é um exemplo, né? Soja, farelo de soja. Então, como a gente tem milho na nossa dieta, então pode ter essa competitividade por alimentação. Tá? Ok, perfeito. Uma coisa é fato, né? Tipo, a carne criada a grão versus a carne criada a pasto, nenhuma vai ser problema para a saúde. Exatamente. Eu queria saber mais de pequenos detalhes assim nutritivos. Será que você já foram medidos essa diferença entre, por exemplo, vamos supor, ferro M? Será que a carne criada a pasto tem um pouquinho mais de ferro M do que a carne criada a grão ou algo do tipo? Tipo, nesses pequenos números. Assim, não tem nada ainda que mostre assim, consistente, que mostre pra gente realmente que realmente altera de maneira significativa a diferença. Entendi. Tanto de ferro, as vitaminas complexo B, zinco, selênio, fósforo, né? Realmente não tem tanto essa diferença. Por que não tem essa diferença? Porque os animais ruminantes, né, como é o caso dos bovinos, eles têm os pré-estômagos, né, onde eles transformam então esses alimentos, ele tem uma pré-fermentação ali e depois que vai, vamos dizer assim, para o estômago verdadeiro. Então é como se fosse um filtro inicial. Então é muito difícil a gente mudar o perfil da carne de acordo com a alimentação de maneira drástica. Tá? A ponto de mudar a qualidade, vamos dizer assim, nutricional em termos de micronutrientes. Tá? Então tem vários tipos de dieta que você pode estimular a produção de mais nutrientes. Tá? Então se você der algumas dietas, por exemplo, rico em óleos essenciais, então você pode mudar o perfil de ácidos graxos da carne. Tá? Que é o que é mais variável. Já a questão dos aminoácidos é muito pouco variável. Tá? Alguns micronutrientes você consegue modular via nutrição. E isso fica mais fácil no animal que está confinado do que o animal a pasto. Né? Claro que a gente tem suplementos em animais de pastagem que a gente consegue também melhorar um pouquinho um micronutriente ou outro. Mas quando a gente compara um com o outro, vamos dizer assim, a carne de pasto e a carne de animal que foi confinado, realmente cada um vai ter a sua característica diferente e vai muito pelo gosto. Assim, eu não sou médico, né? Eu não posso, nem nutricionista humano, não posso, vamos dizer assim, fazer recomendações, mas a recomendação mais geral que dá para fazer é o seguinte: come a que te faz melhor, a que você mais gostar. Né? Que nem se a gente for pegar pela classificação de qualidade de carne americana, que é um processo bem interessante, né? Se a gente pegar carne prime, é muito difícil produzir uma carne prime de animal criado 100% a pasto. Tá? É difícil.
Tá? Isso não tem problema. Pô, eu quero uma carne mais macia com mais gordura. Tá? Eu vou para uma carne de animal confinado. Ah, não, eu quero uma carne com uma gordura um pouco mais amarelada, mas com, vamos dizer assim, uma carne com um sabor mais atenuado. Ah, eu vou para uma carne de animal a pasto. Tá? Tudo depende. Né? Eu particularmente gosto muito da Ribeye Prime, viu, Miguel? Nossa fantástico. senhora. É muito gostosa, velho. O Prime, Antônio, a classificação do Prime, ela é designada somente os 2% melhores quality grade, ou seja, os que entram nos critérios de qualidade ali americanos. Para você falar que a carne é Prime, é somente 2% das carnes produzidas. Então você está comendo, realmente, vai no certo, vai no Prime. Né? Claro que o preço é um pouco mais alto, né? Você pode escolher outras, Select, Choice, dependendo da ocasião, né? Mas realmente a Prime é a carne, assim, é uma das melhores carnes que você está comendo. Claro que você tem nichos de ingestão também de carne, né? Você tem, que nem eu falei, a raça Wagyu, por exemplo, que tem aquelas classificações de o Wagyu japonês, o Wagyu A5, que é uma carne extremamente marmorizada também, com alto valor agregado, né? Então, tem carnes, vamos dizer assim, que você pode classificar como mais caras e até melhor que a Prime. Mas no contexto da carne normal, vamos dizer assim, a Prime realmente é a melhor de todas. Rapaz, eu comi também, agora você me fez lembrar de uma picanha de Wagyu. Foi, eu acho que a melhor carne que eu já comi. Não teve igual até hoje. E sabe uma coisa que eu acho interessante, Miguel? É que quando a vaca não está comendo a dieta que ela evoluiu comendo, quando ela está comendo grão, ela ganha gordura pra caramba, né? Parecendo com a gente. Exato. Parecido com a gente. Quando a gente come uma dieta que a gente não evoluiu comendo grão, a gente vê a gente ficando gordo, o ser humano ficando gordo, ficando como a população está hoje em dia. Mais de 50% dos brasileiros, mais de 80% dos americanos. Então, só aí esse pequeno detalhe eu acho bem interessante. Gordos inflamados, né, Antônio? Uhum. Fica gordo, inflamado e claro, esse período de confinamento, de engorda, ele é um período geralmente curto, né? Por isso que os animais realmente não sentem, os animais vão ser abatidos depois. Agora, para animais que vão viver mais tempo, os animais, o ideal é que eles vivam numa pastagem. Né? Por exemplo, as vacas. Né? As vacas que não vão ser abatidas, aquelas vacas que são as matrizes. O ideal é que elas vivam na pastagem. Né? Então, elas vão passar bastante tempo na pastagem, vão ter uma longevidade grande. Agora, o animal que ele, por exemplo, vai ser abatido 2 anos ou menos, não tem problema você colocar ele no confinamento e ele, né, porque aquele período é tão curto que não vai chegar a fazer mal na saúde para ele. Agora, se ele ficar, sei lá, 5 anos no confinamento, ou até mais, comendo uma dieta com alto grão, possivelmente ia ter alguns problemas, né? Entre eles gordura no fígado, igual a gente, né? Esteatose hepática, normal em animais, alguns problemas no próprio rumen, tá? Então, por isso que realmente a gente tem uma alimentação mais natural, no sentido de o que a gente o que a gente comeu desde sempre é o mais adequado. Você falou que você não é nutricionista, Miguel, mas tem como você tem a propriedade para falar para a gente sobre a densidade nutricional da carne vermelha? E se existe algum outro alimento mais denso em nutrientes do que a carne vermelha em si? A carne é um alimento completo, Antônio, né? A carne vermelha, a carne de ruminantes é um alimento muito completo, né? Não só em termos de composição de nutrientes, mas também da biodisponibilidade desses nutrientes. Porque se a gente olhar a tabela de composição... O que é biodisponibilidade, para quem não sabe? Biodisponibilidade é o quanto que a gente vai conseguir absorver e metabolizar do que a gente está ingerindo. Tá? Então, a gente pode pegar, por exemplo, alimentos que têm a mesma composição nutricional com biodisponibilidades diferentes. Tá? Então, a gente pode pegar um alimento que é rico em proteína e outro alimento rico em proteína. Só que um deles eu consigo aproveitar quase toda a proteína, o outro eu consigo aproveitar muito pouco. Então, não adianta você ingerir um alimento que tem muita proteína, mas você não consegue aproveitar aquela proteína. Então, você tem que comer muito mais daquilo. Tá? Então, isso que é a questão da biodisponibilidade. Né? Então, em termos nutricionais, a carne é fantástica. Né? Aminoácidos essenciais, temos todos na carne, todos mesmo. Tá? Em termos de aminoácidos, talvez a gente só precisa, se a gente quiser assim, melhorar em desempenho em alguma coisa, dar uma suplementadinha em creatina. Tá? Porque pra gente obter... A não ser que você coma só carne, né? Que nem eu. 2 kg de carne por dia.
Esse é o problema. Você teria que comer muita carne. Mesmo para quem come só carne, se você quiser um desempenho melhor, e eu tô falando de atletas, né? É bom suplementar com creatina, creatina faz bem, não tem o menor problema. Para você obter aquelas 5 a 6 gramas de creatina, é bom dar uma suplementadinha. Mas também nenhum outro alimento tem. Tá? Não estou falando que a carne tem pouco. Não, sim, sim, sim. Os outros alimentos não têm. Claro que a gente tem a questão dos ácidos graxos essenciais, tá? Da carne, que realmente a pessoa fica vilanizando, mas a carne realmente fornece uma gordura de muita qualidade nutricional. Isso é importante enfatizar. A gente tem também alguns compostos bioativos importantes na carne que fazem bem para a saúde. O que na carne realmente é um destaque assim, em termos de pesquisa é a questão das vitaminas do complexo B, tá? Que realmente a carne fornece muito bem isso. O ferro, aquele ferro super disponível, que é o ferro M, né? Então a gente tem essa questão do ferro, que a carne também tem bastante. Zinco, selênio, fósforo, vários micro e macronutrientes importantes, né? Então, para a gente pegar... Por que a carne é um alimento completo? Tá? Não vou nem falar de densidade ainda. Vou falar por que a carne é um alimento completo. Nosso músculo, né? Nossa musculatura esquelética, ela tem uma composição de aminoácidos, tá? Uma proporção de cada um deles. E ela é muito, muito semelhante à composição de aminoácidos na carne vermelha. Então, para a gente é ótimo isso, a gente poder ingerir bastante carne vermelha, porque aí a gente está conseguindo ter o perfil exato de aminoácidos que a gente precisa para recompor a nossa musculatura. Porque nós participamos de um processo sempre de turnover proteico. O que é? A gente está catabolizando aminoácido, anabolizando, catabolizando e anabolizando, né? A nossa musculatura é assim, ela vai trocando, não é fixo, né? E aí, quando a gente precisa anabolizar, né, a gente tem o perfil de aminoácidos adequado na carne para a gente conseguir melhor realmente manter nossa musculatura. Por que isso é importante? Se a gente pegar, por exemplo, isso é importante, não só por quê, mas quando? Quando a resposta é sempre, tá? Desde bebês até os idosos. Por quê? Bebês precisam comer bastante proteína, tá? Por quê? Porque eles estão se formando, ou seja, eles estão numa fase onde estão formando tecidos, principalmente musculatura também. Então eles precisam desse perfil adequado de aminoácidos. Não pode ter falta de aminoácidos, principalmente dos essenciais, né? A gente pega um jovem, um adulto, ele tem que manter aquela massa magra, né? Então a carne é adequada para isso. E os idosos também. Os idosos, eles têm muito problema em manter massa magra. Então, se eles estão ingerindo uma dieta que não tem a quantidade adequada de aminoácidos, ou mesmo o perfil adequado de aminoácidos... Que é a maioria dos idosos hoje em dia, né? A maioria dos adultos, idosos e crianças. Né? Então, eles vão ter muita dificuldade, vão ter perda muscular. E realmente faz muito mal para os idosos essa perda muscular. Muito mal mesmo, né? Então, por isso que a carne realmente é um alimento muito completo, né? Sobre a gordura, a gente tem algumas questões interessantes da gordura da carne, né? Se a gente for pegar a composição dessas gorduras da carne, 90% é de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, tá? Esses ácidos graxos saturados têm sido muito vilanizados. Por quê? Por conta da gordura vegetal, tá? Claro que nós temos muita gordura vegetal monoinsaturada, né? As gorduras trans também. E aí relacionou isso com alguns problemas cardíacos. Associou. Relacionou, mas deixar não a claro, gordura da carne. deixar claro, Isso, mas sim os ácidos graxos monoinsaturados, né? E realmente essa gordura da carne não tem nenhum estudo mostrando realmente uma causalidade, onde ela demonstra, né? Então, correlação é diferente de causalidade. Correlação e associação, a gente quer dizer uma coisa anda junto com a outra, mas não uma coisa causa a outra. Yes. Tá? Agora, se a gente falar em causalidade, não. Causalidade é diferente. Causalidade é assim. Se eu ingerir muita gordura, de qualquer fonte que seja, muita mesmo, assim, a ponto de gordura vegetal, coisas, né? Eu vou ativar genes, por exemplo, lipogênicos, que vão fazer com que eu absorva essa gordura e armazene essa gordura. Isso é causalidade, tá? Ou então, se eu ingerir bastante proteínas, né, eu vou ter a minha massa muscular mantida, e se eu fizer algumas outras atividades, eu posso inclusive aumentar essa massa muscular,
Isso é causalidade, ou seja, aquilo que eu estou fazendo tem um resultado, diferente de associação correlação, né? E sobre a gordura também da carne, a gente tem uma outra gordura muito interessante, que são os CLAs, que é o ácido linoleico conjugado, né? Onde é uma gordura com muitos estudos mostrando que faz muito bem para a saúde, tá? E também a gente tem alguns ácidos graxos que são exclusivos da carne, tá? Que não tem outros alimentos, exclusivos da carne de ruminantes, tá? O vasênico, por exemplo, e o rumênico, que também já são relacionados, né? Ou seja, mostraram causalidade deles com efeitos positivos para a saúde dos humanos. Foi associado ou mostrou causalidade mesmo? Causalidade. Okay. A quantidade deles é muito baixa na carne, né? Mas só a carne produz. É igual a creatina, mas já mostrando que fazem muito bem. E taurina, glutamina, todas essas coisas, né? Tem. São aminoácidos também, tem os ácidos graxos essenciais também. Sobre densidade nutricional, Antônio, o que a gente pode falar é o seguinte, que nem eu falei, a carne tem um perfil muito completo, tá? Mas se a gente for pegar assim, densidade mesmo, falar quanto tem por grama, a gente tem alguns outros alimentos de origem animal que possam ter até mais do que a carne, tá? Por exemplo, o fígado. O fígado bovino ou fígado de galinha, por exemplo. Você tem faz parte do meio, né? Faz parte da carne. Mas assim, ele é uma fonte incrível de vitaminas. Assim, enorme. Tanto que muitos de dietas carnívoras indicam, né? Alguns não. Alguns indicam para você uma vez por semana comer um fígado, por exemplo. Que aquilo é um multivitamínico natural. Né? Então, densidade de vitaminas, por exemplo, do fígado é um pouco maior que a da carne. A gente tem também, isso pegando um nutriente específico, né? Por exemplo, B12, ferro e zinco e ômega 3, a gente tem uma quantidade muito alta em salmão e ostra. Então, a densidade nutricional de B12, ferro e zinco e ômega 3, a gente encontra muito em salmão e ostras também. Agora, falando em termos de perfil, realmente, a carne é completa. Né? Ela é assim, bem balanceada e você consegue realmente incorporar no dia a dia, né? Porque também ninguém vai ficar comendo ostra todo dia. Fica mais difícil, né? E fígado também, né? É difícil comer fígado todo dia, né? Tem como é que chama? O Liver King? Liver King. O Liver King que falava que comia, mas... Né, mas o Liver King está fora. E está fora da população também, com a quantidade de esteroide que ele toma. Ele é tipo saúde, top 01, exatamente. E o fígado é muito... É tão denso em nutriente que comer todo dia, às vezes nem é bom, né, professor? Porque a quantidade alta de vitamina A, de ferro, pode ser um problema se a gente comer todo dia. Você concorda com isso? Todo dia em excesso, sim, né? A gente tem mecanismos bem eficientes de eliminar algumas coisas. Tá? Então, assim, o que está em excesso a gente consegue eliminar bem. Mas realmente, quando está em muito excesso, esses mecanismos começam a trabalhar tanto que aí pode causar algum tipo de problema, realmente, né? É uma das teorias do que falam aqui nos Estados Unidos, do porquê Paul Saladino estava se sentindo mal na dieta carnívora, porque ele estava tomando pílulas de fígado todo dia. Todo dia, pílula de fígado que ele mesmo vende, eles fazem o dry out do fígado, né, e fica um pozinho, e aí o cara tava tomando todo dia. Aí essa é a teoria do porquê acha que ele estava sentindo mal, porque ele estava tendo todos os sintomas de iron, como é quando se fica envenenamento de ferro, né? Ele estava tendo os mesmos sintomas perfeitos. Mas agora, professor, eu queria fazer uma comparação com porco e com frango, tá? Porque a gente já falou da carne agora, a carne alta qualidade totalmente, eles são ruminantes, né? Então eles têm um sistema digestivo mais complexo do que o porco e do que o frango. Eu até postei um vídeo ontem sobre isso. E o que eu queria perguntar para você é que aqui nos Estados Unidos eu já vi muitos relatos de pessoas com doenças autoimunes que não conseguem comer carne de frango ou porco, né? Que eles estão tentando aí usar uma dieta carnívora estrita para tentar amenizar a doença autoimune deles. E eles só comem carne de ruminantes. Um exemplo é a Makayla Peterson, o Jordan Peterson também. Então eles só comem boi, carneiro, para tentar melhorar a doença. Você acha na sua experiência, ou você já viu na sua experiência,
que o trato digestivo dos ruminantes fazem eles filtrar melhor as impurezas versus o frango e o porco ali? Eu acho que tem algumas questões aí que a gente pode pensar em torno disso, Antônio. Talvez essa é uma questão, tá? Claro que o trato digestório é um pouco diferente. O tipo de alimentação é muito diferente, tá? Em suínos e aves, né? A maioria esmagadora de suínos e aves são criados confinados, com dietas exclusivamente com grãos. Eles não precisam, né, de nenhum tipo de alimento mais fibroso, como um pasto, por exemplo. Então, eles são criados basicamente milho, farelo de soja, suplemento mineral, né? Então, isso a vida inteira. Tá? E então, isso faz com que também os animais tenham um perfil um pouco diferente da sua carne, né? Esses animais geralmente também são de ciclo bem curto, são batidos bem rapidamente, então eles não têm tanta gordura, né? Mas essa questão de problemas de comer tipos de carne, isso é muito pessoal, tá? Tem muito fator genético em cima disso também, Antônio. A gente tem inclusive isso para carne bovina também, tá? É uma coisa interessante a gente falar isso, né? A gente tem alguns casos de pessoas que têm mutação, por exemplo, no gene HFE, que são bem raras, né? Mas que elas não conseguem comer carne bovina, tá? Porque Eles são picados por um mosquito também, né? Não, por conta do ferro M, principalmente, sabe? É uma questão hereditária, é uma mutação genética. E não, isso sim. leva... O que eu estava falando é que tem algumas pessoas que são picadas por um mosquito que também criam alergia à carne. Sim, pode acontecer. Aí é uma questão adquirida, né? Posterior. Exato. E pode levar a quadros, por exemplo, de hemocromatose, né? Que é o problema de você metabolizar, né? O ferro M. Então tem essa questão. Mas, no geral, realmente a gente observa a forma de usar a alimentação como tratamento. Tá? Isso não é novo, na verdade. Isso, se a gente for pegar o histórico disso, a gente pode voltar lá em Hipócrates, tá? Em 300, 400 a.C. Tá? O que Hipócrates falava? Que o alimento seja seu remédio e o remédio seja seu alimento. Ou seja, lá na Grécia Antiga, né? Ele viveu na mesma época aí de Platão e Aristóteles, tanto que é o pai da medicina, não à toa, né? Tanto que o cara vai formar médico. Eu acho que a sua noiva vai formar, né, em medicina, se não me engano. Exato. Ela vai fazer o juramento a Hipócrates, né? Que é o juramento ao pai da medicina. E ele falava que o alimento seja o seu remédio. Ou seja, ele já tinha essa ideia de você melhorar a vida do indivíduo, da sua longevidade e evitar doenças via alimentação, e também tratar algumas doenças via alimentação, né? E aí a gente consegue ver bastante estudos de dietas já cetogênicas mesmo, no começo da década de 1900, no meio da década também, né? A gente tem alguns casos aí de tratamento, por exemplo, para doenças autoimunes, casos de epilepsia, né, com doença cetogênica, baseadas em carne vermelha, né? A gente tem um professor pesquisador chamado Richard Brennan, um doutor aí dos Estados Unidos, que ele chamava isso de nutrigenética, tá? É um termo que depois a gente veio a utilizar de outra forma. Mas que esse doutor fazia? Ele basicamente pegava pacientes com... A especialidade dele era pacientes com como é que chama? Com baixa glicose. Então era hipoglicêmicos. E ele combatia os sintomas da hipoglicemia com dietas ricas em proteínas, baseadas em carne. Então, isso lá na década de 70 já fazia isso. Então, a gente tem essa questão realmente de você utilizar a alimentação baseada em carne, baseada em dietas cetogênicas para melhorar quadros aí de doenças, né? Seja elas autoimunes, seja doenças metabólicas, como o caso da hipoglicemia, né? Ou seja, outros tipos de doenças. Isso. O Jay Salisbury também, né? Que fez a famosa Salisbury Steak. O livro dele é bem interessante. Maravilha, professor. Agora eu queria fazer uma transição para, eu acho que a melhor parte dessa nossa conversa agora, que vai ser os medos da população. Tá? Aí eu tenho algumas perguntinhas aqui para você. Eu acho que eu tenho 1, 2, 3, 4 perguntinhas a mais. E aí a gente
pode finalizar. A gente já tem 45 minutos aqui, então eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido nelas, porque eu não sei quanto tempo você tem. Então, vamos lá. O consumo de carne processadas, eu queria muito falar disso, né? Porque alguns médicos aqui nos Estados Unidos, que são grandes na dieta carnívora, por exemplo, tipo Ken Berry, fala que é tranquilo o consumo de carne processada, obviamente da melhor qualidade possível. No Brasil, eu não vejo ninguém falar isso. Ninguém. Por isso que eu queria perguntar na sua experiência aí. Obviamente, o consumo de carne processada é visto como menos saudável do que o da carne fresca, né? Eu, particularmente, como bacon às vezes, que é processado, mas eu tento comprar o mais clean possível. Eu não compro que tem 10 ingredientes nele, né? Por isso que eu, particularmente, é minha opinião aqui, tá, gente? Eu não vejo problema com a carne processada com o mínimo de ingrediente possível. 2 no máximo, assim. Que tem que ter o que vai deixar ela ali boa para a prateleira, isso é obviamente, é óbvio. Mas tem umas que tem muita coisa e eu evito. O que você vê na sua experiência, professor? Quais são os ingredientes que, na sua opinião, são seguros e o que temos que evitar, com certeza, aí como geral? Eu acho assim, a gente tem que definir bem o que é carne processada, tá? Presunto, hot dog, Perfeito. bacon. Perfeito. Porque assim, se a gente for falar de processo, por exemplo, moer a carne é um processo. Exato, você está 100% certo. Ultraprocessado, então, vamos dizer. A gente pode falar ultraprocessado ou mesmo adicionado ingredientes, né? Você deu exemplos aí de carnes que são adicionadas a alguns ingredientes. Assim, o processo em si depende do processo, mas os processos não fazem mal, né? Você pode ingerir carne moída ou qualquer outro tipo de processo que a gente tenha na carne. Agora, a questão do que é adicionado naquele alimento depende muito do que é adicionado, né? Se você pegar uma carne lá que tem 10 ingredientes, por exemplo, eu já não vejo com bons olhos também, né? Eu preferiria 1000 vezes só pegar uma carne in natura ou mesmo uma carne com processo, como acontece aí com a carne moída, ou mesmo bacon, que você tem um ou outro ingrediente adicionado, e você encontra também bacon que quase não tem ingrediente adicionado, né? Eu veria com melhores olhos se você pegasse a carne mais natura possível, tá? Então essa questão do medo depende muito o que está sendo adicionado naquela carne. Então a gente pega lá e olha os ingredientes e fala, peraí, a gente tem uma carne, mas essa carne, poxa, tá com um monte de coisa adicionada, tá? Eu prefiro comer uma carne mais natural possível, né? E assim, tem conservantes mais naturais, tem conservantes mais artificiais, tem alguns ingredientes que em excesso pode vir a fazer mal, mas não tem o menor problema você pegar e consumir uma carne processada, né? Não sendo todo dia, eu não vejo problema não. Você tem alguma lista assim que você sabe no topo da sua cabeça de ingredientes que você tenta evitar o máximo possível nessas carnes processadas? Como eu penso nessa alimentação mais clean, assim, eu realmente não gosto de nada que é conservante, que você coloca, nada que é... Nitritos, essas coisas assim? Nada do tipo, né? A gente tem alguns bacons que incluem, né? Eu fugiria um pouco da questão das salsichas, tá? Eu fugiria até porque a composição nutricional dela também não é legal. Não é só a questão do que é adicionado nela, né? Linguiças também, né? Você pode ter aí, se possível, o mais natural possível, né? Mas realmente se você ingerir bastante desse tipo de ingrediente que contenham nitratos, nitritos e outros tipos de conservantes, realmente não vejo com bons olhos isso. Né? Então, aqui no Brasil até que não é tão normal a gente encontrar carnes com adição de ingredientes assim, tá? Somente salsicha, esses processados mesmo, realmente ultraprocessados a gente encontra. Mas a gente vai no açougue, no supermercado comprar uma carne, comprar um bacon, a gente vê poucos ingredientes que são adicionados ali. Então aqui a gente realmente não tem esse problema. Tem um prosciutto também, da Espanha, aqui nos Estados Unidos, que eu já vi também no Brasil, que tem pouquinho ingrediente. Então, quando eu escolho uma carne tipo essa mesmo, que é ou nada, ou só curada com sal, ou com um mínimo de adição possível. É o ideal, né?
Vamos para a próxima pergunta agora, professor. Eu acho que essa aqui é a que eu gosto mais, tá? Com certeza. Um dos maiores medos da população são os hormônios usados na vaca, no frango, no porco, que estão indo para a carne quando a gente come, né? Muita gente tem esse medo. Quais são esses hormônios usados na carne? E é verdade que esses hormônios são encontrados ali no produto final para a gente comer? Temos alguns hormônios que são utilizados. Tá? Aqui no Brasil a gente não utiliza nenhum tipo de hormônio. Aqui no Brasil é proibido. Tá? Então a carne brasileira não tem esse tipo de hormônio. Fora que também aqui é financeiramente inviável a utilização desses tipos de hormônio. Tá? Esses hormônios geralmente eles melhoram o ganho de peso dos animais e melhoram a eficiência alimentar deles. Ou seja, eles ingerem menos alimentos para ganhar mais peso. Tá? Tipo os bodybuilders de hoje em dia. Não são assim hormônios que causam problemas. Tá? Eles têm o tempo de carência, tá? E onde eles são utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são largamente utilizados, mas não tem resquício na carne. E as doses na qual eles são utilizados são doses fisiológicas, ou seja, são doses que o animal produz mesmo. Não está injetando, por exemplo, bomba de cavalo no humano, onde você tem uma superdose. Então essa questão do hormônio é muito tranquilo. Inclusive essa questão do hormônio em frango é realmente um tabu aqui no Brasil, onde muita gente acha que frango tem hormônio, porque passou daquele frango que era magrelinho e demorava 6 meses para ser abatido. Agora nós temos um frango aí com 42 dias e, né, com peito volumoso e muito bem criado. Na verdade isso é melhoramento genético, não tem nada de hormônio ali. É nutrição e melhoramento genético. Tá? Então não tem carne de frango não tem hormônio, carne de bovino não tem hormônio. No Brasil não tem carne com hormônio. Tá? Mesmo nos lugares onde você tenha a utilização do hormônio durante a produção, você tem um tempo de carência, e mesmo essa questão do tempo de carência, você não encontra os resquícios desses hormônios na carne, e ainda assim são doses fisiológicas, né? Ou seja, são doses na qual o animal ele vai ter esse melhor desempenho. Tá? O que acontece muitas vezes? Para o animal ter mais gordura, o macho, o bovino principalmente, tem um manejo que a gente faz a castração desse animal, para ele produzir menos testosterona e começar a depositar mais gordura. Então, o que esse hormônio faz? Ele quer que esse animal continue depositando gordura, você coloca um implantezinho de hormônio na orelha do animal e ele vai ter um desempenho, um ganho de peso, como se ele tivesse com testosterona de um macho inteiro, não castrado. Então, é por isso que utiliza o hormônio. Essa é a explicação como você utiliza o hormônio na produção animal, na produção de bovinos. Tá? Então, não tem problema. Uma questão que saiu agora, faz uns 2 meses, é que a União Europeia estava preocupada com a carne brasileira com relação à utilização de hormônios nas fêmeas. Tá? Sempre a Europa, né? É sempre a Europa porque eles têm que proteger os produtores deles. Né? Eles produzem uma carne que é mais cara que a nossa, a gente coloca carne em volume e um bom preço. Eles têm pouco volume e um preço muito alto de produção, com um monte de isenções fiscais que eles têm e também benefícios. Eles também têm, inclusive, alguns países onde eles ganham dinheiro para poder produzir. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente produz, vamos dizer assim, na raça, e ainda assim a gente produz uma carne de muita qualidade, em volume e com um bom preço. Então saiu essa história que nas fêmeas aqui, para elas poderem se reproduzir, a gente faz uma coisa chamada sincronização de cio. O que é isso? A gente coloca essas fêmeas todas ciclando no mesmo momento, porque aí a gente utiliza a inseminação artificial. A gente pega o sêmen de um touro, né, e coloca nessas fêmeas. Para facilitar esse manejo, a gente faz essa sincronização do cio. Por quê? Porque a gente coloca todas... Imagina uma fazenda, você tem as vacas, cada uma está ciclando no momento. A gente aplica o hormônio, geralmente estrógeno, para poder fazer a sincronização do cio. Todas vão ciclar no mesmo momento. Eu sabendo quando elas vão ciclar, posteriormente eu vou lá e insemino elas com o sêmen dos touros. Isso é só para facilitar o manejo. E essa aplicação de hormônio, ela também é dose fisiológica. É só para essa vaca começar a ciclar. O que é ciclar? Ciclar, ela é ovular, basicamente. Tá? Ela começar o seu ciclo reprodutivo. E a Europa está com essas questões. Não, mas vocês estão usando estrógeno na produção de vocês. Sim, em doses fisiológicas para poder somente sincronizar o cio desses animais. Essa é a ideia.
E aí tem alguns estudos já mostrando que, claro, por ser doses fisiológicas e também por isso não ir para a carne, não tem sentido nenhum você ter esse tipo de barreira comercial. É puramente narrativa. Puramente não narrativa. vai para carne, né? Não vai para carne. E também, novamente, não é uma dose cavalar. Isso é um fato, né? Isso é um fato, né, professor? Não vai para carne. Não vai para carne. E mesmo assim, você tem doses fisiológicas. Não são doses absurdas para o animal, para bombar o animal. Não é isso. É só para ela sincronizar o cio dela. E aí, né? E junto com isso, por exemplo, um outro exemplo agora dessa questão de barreiras comerciais é essa notícia do Carrefour que saiu. Né? Saiu essa semana aí que o Carrefour... Qual? O CEO do Carrefour falou que a carne do Brasil provém de desmatamento. Então, assim, aí o que aconteceu? Os frigoríficos pararam de fornecer carne para o Carrefour. Aí o CEO já teve que ir lá pedir desculpa. É simples. Brincando com fogo, né, velho? É simples assim. Eles têm que combater a carne de alguma forma. E a Europa tenta realmente, de várias maneiras, fazer isso. Tá? Foi a Europa que começou essa baboseira toda, né? Da camada de ozônio. Não foram eles? Eles e alguns americanos também, né? Nós temos aí o famoso Al Gore, ex-vice-presidente, que tem aquele documentário, né? Uma Verdade Inconveniente, que realmente todo mundo falava que em 2021 ou 2020 a gente já teria aí vários lugares que iam ser submersos pelo derretimento da camada de ozônio, derretimento das calotas polares pelo aquecimento da camada de ozônio, né? Então, essas narrativas existem desde sempre, né? Então, realmente, essa questão do hormônio, só para simplificar assim, aqui no Brasil nós não temos a utilização de hormônios. Onde nós temos é para melhorar a produção, tá? Sem resquícios na carne. Então, pode comer carne nos Estados Unidos tranquilamente, aqui no Brasil tranquilamente, na Europa tranquilamente, sem o menor problema. Eu queria fazer uma primeira coisa que eu nunca fiz em nenhuma entrevista, que é mostrar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar minha tela. Queria mostrar uma coisa para todo mundo. Você consegue ver? Consigo, Pronto, Consigo. Isso aqui é uma tabela da quantidade de estrogênio em comidas por nanograma a cada 85 gramas, tá? A gente vê aqui a carne que não é implantada a hormônio, 0,85 nanogramas. Nano é 10, um número vezes 10 ao menos 9, se eu não me engano. Menos 9, então é nada, tá? 0,85. A carne com hormônio implantado 1,2, nada. Leite 5,4. Ovo 94 nanogramas a cada 85 gramas. Peanuts, esse aqui é... Como é peanuts? Amendoim 17 mil. Pão branco 51 mil. Feijão 153 mil. Tofu 19 milhões. Soja 128 milhões. Então, como a gente pode ver essas comparações aqui, ninguém nunca falou da soja, não foi? Ninguém nunca falou do tofu, ninguém nunca falou do feijão, ninguém nunca falou do pão. Agora, essa carne aqui implantada, todo mundo fala que corre risco de ter hormônio na carne, né? Não, boa parte dos estudos nossos aqui tem mostrado que essa questão das fêmeas que estão sendo, né, sincronizadas, a utilização de estrógeno nessas fêmeas, não tem nenhum aumento. Aí nesse estudo a gente observou que esses implantes aí subiu um pouquinho, mas é coisa às vezes nem não detectável. Então boa parte dos estudos realmente mostram que não há diferença entre a carne implantada e não implantada, né? Agora se a gente pega, por exemplo, o tofu, caramba, olha quanto tem. E a soja, é por isso que aqui nos Estados Unidos, você sabe que agora temos uma nova fala, né? Para as pessoas que estão menos masculinas, vamos dizer. A gente chama de soy boy. Soy boy. Garoto da soja. O que eu acho interessante. E faz total sentido. A gente, nos últimos 20 anos, a gente teve uma tentativa bem pesada de você implantar aquele leite de soja. Você tinha um monte disso no mercado, né? Falar que leite de soja. Tinha algumas marcas, não vou nem falar o nome das marcas, mas algumas marcas mais famosas. Leite de soja, primeira coisa, não é leite. Não é? Não é leite, né? Segunda coisa,
esse é um alimento, é um alimento extremamente estrogênico, né? Então você percebe que a pessoa tem uma dieta rica nesse tipo de alimento estrogênico, que ela começa a ter características sexuais secundárias femininas. O mais famoso o peito de mulher. Tem alguns homens com peitos, menos boobs. Você já viu as estátuas no Egito com que eles comiam somente tipo pão, cerveja e eles tinham os main boobs lá? Exato. Por quê? Por quê, professor? Eles tinham problema de, assim, a alimentação dos egípcios antigos, ela realmente era bem melhor do que a média nossa atual, mas também era muito baseada em pão, alguma parte em cerveja, em alimentos mais, né, mais cultivados em si, né? Agora pega, por exemplo, estátuas aí de outros países, por exemplo, a gente vai ver, poxa, os caras são queixo quadrado, cara largo, é diferente, é bem diferente, né? Realmente tinha problema de obesidade no Egito Antigo, isso realmente tinha. Tem alguns achados arqueológicos. E de arteriosclerose também. Mostrando isso pelo tipo de dieta. Ok, então perfeito, a gente tirou isso aí dos hormônios. Agora, além dos hormônios, o uso de antibióticos na criação dos animais também gera alguma preocupação, né? Existe alguma evidência que esses compostos afetam diretamente a saúde de quem consome a carne? Não de quem consome a carne. A maior preocupação desses antibióticos é a questão da resistência em si, mas não para a carne, mas sim para o meio ambiente. Tá? Então você tem essas bactérias mais resistentes, aí, né, os micro-organismos são mais resistentes, possam vir a ter alguma preocupação no meio ambiente em si. Na carne não tem realmente essa questão de preocupação com antibiótico. Claro que, novamente, por questões mercadológicas, a gente tem utilizado cada vez menos essa questão de antibióticos, até porque o mercado determina isso, né? Então, por exemplo, a Europa compra parte da nossa carne, uma parte pequena, mas compra, e eles não querem carnes que tenham, por exemplo, a utilização de antibióticos. Então a gente busca outros ingredientes que têm o mesmo efeito de um antibiótico, né? Então, se a gente quiser ter selos, por exemplo, de carne mais natural possível, a gente não utiliza esse tipo de aplicação, né, de antibiótico. Mas realmente na carne não tem essa questão de resistência ou mesmo de transferência do próprio antibiótico para a carne, né? Você tem tudo na produção animal, ela tem regras bem delimitadas para você poder fazer. Tá? Então, por exemplo, você vai aplicar um antibiótico, ele tem um tempo de carência. O que é isso? Se você vai aplicar, você tem que abater aquele animal no mínimo 30 dias depois, porque é o tempo que ele vai absorver todo aquele antibiótico e não vai ter mais problema. Tá? Agora, toda a produção ela é regrada dessa forma. Então a gente não tem muito essa questão, essa preocupação com os antibióticos em si. Entendido. Então, quem consome carne pode ficar tranquilo também com relação ao antibiótico, né? A gente tem utilizado cada vez mais e também tem selecionado, feito melhoramento genético para animais cada vez mais resistentes a problemas de micro-organismos ou mesmo de ecto e endoparasitas. Então a gente tem essa seleção, melhoramento genético, que busca esses animais que são mais resistentes naturalmente. Legal você ter comentado sobre esse melhoramento genético, porque eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso também, professor. Uma coisa que eu falo muito, né, é que as frutas foram alteradas geneticamente ao longo dos anos para serem mais com mais massa, mais doces, mais palatáveis para as pessoas. Nenhuma é como era hoje em dia, né? Muita gente me fala, mas Antônio, a carne de antes também não é igual à carne de hoje em dia, correto? Você poderia, se você souber, né? Eu sei que isso aí pode estar fora da sua especialização, mas se você souber sobre a qualidade nutricional da carne de antigamente, vamos falar milhares de anos atrás, não 200 anos, né? Que as frutas são bem 200 anos atrás, 100 anos atrás, mas milhares de anos atrás. Tem uma diferença da carne de milhares de anos atrás, a qualidade dos nutrientes, etc., versus a carne de hoje em dia? Em termos nutricionais, Antônio, a diferença é pequena. Tá? A gente tem alguns estudos já antigos mostrando como é que era
a qualidade dessa carne, em termos nutricionais a diferença é baixa. Em termos da carne mesmo, a diferença é grande, em termos de qualidade da carne. Qualidade eu digo, maciez da carne, o tempo que o animal leva hoje em dia para ser abatido é bem menor, isso leva com que a carne seja mais macia. Então, nesse quesito da qualidade da carne para o consumidor, né, em termos de maciez, em termos de suculência, hoje em dia e cada vez mais a gente tem melhorado. Por isso, melhoramento genético. Aquilo que eu falei do frango é muito semelhante. Tá? As frutas também passaram por esse processo de melhoramento genético ao longo do tempo, né? Para serem também maiores, mais nutritivas. Né? Claro que a gente tem um pouquinho de manipulação genética ali com relação às frutas, mas não é tão grande assim não quanto a gente pensa. Tá? Mas dos animais, em termos de composição nutricional muito semelhante. Tá? O que muda? Muda porque os animais eram abatidos muito mais tarde. Os animais eram abatidos com 5 anos, 6 anos. Hoje em dia são com 2 anos, né? Falando do bovino em si. Então, você tem mais formação de colágeno, por exemplo. Você tem uma menor qualidade, uma menor maciez da carne do animal mais velho. Você tem todas essas questões em termos de palatabilidade que alteraram ao longo do tempo. Tá? Mas em questão de qualidade... Okay. Não. E a gente já tem também algumas iniciativas em ruminantes menos, mas, por exemplo, a gente tem em suínos alguns casos de edição gênica, tá? Pro suíno produzir mais ômega 3 na carne, o que é benéfico. Né? Então, a gente tem lá na China, eles fizeram isso, né? Um suíno com os genes editados para ele produzir mais ômega 3 na carne. Então, é interessante isso. A gente não tem que ver como vilão a questão da transgenia ou edição gênica, né? A gente tem que entender os processos e o que está sendo feito. Vamos dizer assim, eu estou fazendo uma edição gênica para melhorar aquilo, ou seja, para melhorar o processo produtivo, ou seja, para poder melhorar as qualidades nutricionais da carne. Então é fantástico, é ótimo. De uma coisa que já é natural, né? De uma coisa que já é completamente natural. Sim, e ela vai ser produzida naturalmente também, né? Assim, você vai fazer essa edição gênica, o animal só vai ser produzido naturalmente novamente e vai melhorar uma característica que ele já tem, que a gente quer que ele melhore. Perfeito. Professor, a gente já vem conversando aqui há 1 hora e 7 minutos, a conversa está sensacional. Eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos, você também já deve ter alguma coisa para fazer, que a gente combinou 1 hora, né? Então, queria te agradecer demais por essa conversa. Eu acho que a gente tirou muitas dúvidas. A gente falou várias coisas interessantes aqui sobre a pecuária, né? Sobre a prática regenerativa. Depois a gente desmentiu alguns mitos, né? A gente falou sobre a carne em si. Então, não vou mentir, eu acho que essa foi uma das entrevistas que eu mais me interessei, porque esse assunto é muito interessante e eu acredito que tem que ser falado para mais pessoas. Então, muito obrigado por estar aqui. Como sempre, eu vou estar postando os cortes, né? Vou estar postando também no YouTube daqui a alguns dias. Muito obrigado, professor. Antônio, eu que agradeço a oportunidade aqui de falar para o seu público, a gente ter essa conversa aqui, uma conversa muito interessante, e eu estou à disposição. Né? A gente aqui na Universidade de São Paulo está à disposição aqui para poder esclarecer todos esses pontos. Tá? E quem quiser conhecer melhor aí, é só entrar em contato com a gente também. Maravilha. Fala aí qual é o seu Instagram para a galera. Eu vou postar aqui também embaixo. Perfeito. Né? Tem o Instagram meu e do meu grupo. O meu é @prof.miguel.usp e o do meu grupo é @gopec.usp. Então é fácil encontrar lá também. Se for no Instagram do Antônio lá, vocês vão achar depois também. Maravilha, maravilha. Se eu for aí em São Paulo algum dia, professor, vou te mandar uma mensagem para ir conhecer aí o lugar, beleza? A facilidade. Maravilha. Manda mensagem aqui, você vem conhecer aqui, que é excelente. Eu fico aqui em Pirassununga, né, 200 km de São Paulo, e aqui é excelente. Aqui é um dos melhores campos de produção de bovinos do mundo. Maravilha, vocês devem ter uma carne gostosa aí, professor. Excelente. Valeu, velho. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.